Muito bem, então, pessoal, tenham uma boa tarde. Aqui é o professor Cláudio Moraes. Muito bem, então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho o conceito de o que é um resumo e como elaborar um, e também os cuidados que a gente deve tomar. A primeira atividade de entrega se refere à elaboração de um resumo sobre um equipamento, um texto, um laudo técnico que é dado a vocês e que se encontra dentro das atividades de referência para fazer o download desse texto. Então, a primeira atividade, vocês têm que baixar um texto de contextualização para então elaborar um resumo. Vamos lá então. O que é, na verdade, um resumo? Qual é a definição de um resumo? Resumo é um texto curto de um texto original mais longo. O resumo é uma condensação das ideias principais de um texto original. Quando a gente elabora um resumo, a gente tem que levar isso em conta. Porque no resumo eu não vou simplesmente pegar o texto e transcrever literalmente para o meu resumo. Eu preciso atentar então para as ideias principais, e limitar apenas as ideias principais. Vamos lá então. Quais são os cuidados que eu devo ter ao elaborar um resumo? Eu lembro de quando era estudante, via meus colegas, ao elaborar um resumo, muitas vezes com a preocupação de simplesmente copiar parágrafos de um texto maior e ir inserindo no texto que eu deveria entregar, o qual seria avaliado. Mas, ao elaborar o resumo, então eu tenho que tomar alguns cuidados ali. O primeiro deles, um resumo, apesar de um texto original estar escrito muitas vezes lá, eu, autor, fulano de tal, penso tal coisa. Ao elaborar um resumo, eu não posso utilizar a primeira pessoa, não posso utilizar ou fazer referência a eu, a nós, meu, minhas, nós. Porque se eu fizer isso no meu texto que eu vou entregar, na verdade eu estou me apropriando de uma ideia que estava no texto original e no momento que eu utilizo eu, passa eu, Cláudio, por exemplo, a me apropriar as ideias do autor do texto que eu estou lendo. Então eu não posso utilizar ali eu ou nós. Se eu vou dizer o autor menciona tal fato, tal acontecimento, eu devo sempre manter a mesma ordem no texto original. Então eu verifico quais são as ideias principais do meu texto e eu mantenho a ordem dessas ideias a mesma do texto que eu vou resumir. Eu não posso inverter no meu texto resumo essas ideias. O resumo é um texto condensado, curto. Então, ele deve ter, segundo a BNT, a NBR 14724, fala que o resumo deve ter apenas um parágrafo. Então, a minha preocupação ali é ver o que tem de mais importante, quais são as ideias mais importantes, e coloco essas ideias num parágrafo apenas. Não devemos usar dados ou exemplos. O que acontece muitas vezes? Um autor se utiliza de dados e exemplos, como o próprio nome diz, para exemplificar alguma ideia que ele acha que, ao utilizar esses dados, vai ficar mais claro para o aluno, o leitor, entender. Mas ao fazer o resumo, eu me concentro nas ideias, eu não preciso me preocupar com esses dados, talvez, de alguma forma ali, tentar entender por que o autor inseriu aquele dado, o que ele quis dizer, e colocar talvez essa ideia, se ela não está
sendo repetido. Bom, depois disso, né, levando em conta esses detalhes, eu vou produzir o meu resumo. Para produzir o meu resumo, eu tenho que levar em conta algumas etapas, né? A primeira delas seria ler o texto, fazer uma primeira leitura, né, do início ao final, sem me preocupar em resumir o texto nessa primeira vez, para poder identificar qual é o tema central que o meu texto aborda. Eu sei, já fui aluno, como eu disse anteriormente, e muitas vezes na faculdade, na escola, o professor dava um determinado texto e pedia para os alunos resumirem. E nessa primeira leitura a gente já ia identificando, copiando as ideias literalmente e passando para o meu resumo, né? Só que muitas vezes ao encaixar essas ideias, o meu resumo na verdade virava um texto Frankenstein, porque não fazia muito sentido. Eu simplesmente colocava as ideias ali e esperava que elas ficassem coerentes e coesas. Então, faço uma primeira leitura, e é importante para identificar, mas sobre o que está falando o texto que eu estou lendo, que eu vou ter que resumir. Eu vou fazer uma segunda leitura, aonde eu vou, então, procurar identificar aquelas palavras que eu não conheço, né? Vou procurar no dicionário, vou procurar no Google, qual o significado daquelas palavras ou até mesmo os conceitos que são colocados ali. Porque se eu entender o que aquilo quer dizer, eu posso entender as ideias que estão sendo transmitidas naquele momento. Posso fazer um terceiro momento, então, quando está tudo claro para mim, e eu identificar, então, as ideias principais. Se é um texto mais curto, eu posso fazer uma identificação por parágrafos. E, lógico, perceber depois se essas ideias não estão sendo repetidas. Por fins didáticos, né, muitas vezes o autor repete várias vezes a mesma ideia, às vezes ditos de formas diferentes ou com complexidades diferentes, para que o leitor possa entender aquilo que ele está falando. Mas que no meu resumo não será necessário eu repeti-las. Portanto, faço uma segunda, terceira leitura ali, sublinhando aquelas ideias em cada parágrafo, se for o caso, como disse anteriormente. Porque isso, né, vai me permitir lembrar. Porque se for um texto pequeno, lógico, daqui a pouco se eu tenho o hábito da leitura e tenho uma boa memória, eu consigo então memorizar aqueles itens. Mas fica mais prático a gente sublinhar com marca-texto, com lápis, aqueles parágrafos, aqueles trechos ali que eu julgar que tem ideias importantes. Também facilita muito a minha vida se eu escrever lateralmente, né, a essas ideias circuladas, marcadas, enfim, o que essas ideias representam se eu escrever com as minhas palavras. Às vezes 2, 3 palavrinhas ali, né? Isso, na verdade, é uma boa técnica até para estudar, né, para uma prova, onde faço essa leitura, todas essas etapas iniciais, e no dia que for estudar, eu não preciso reler todo o texto. Eu releio as minhas notas, anotações que eu coloquei lateralmente ao meu texto ali. Bom, tendo isso em conta, né, eu verifico se essas ideias não estão sendo repetidas. Se estão, eu não vou transcrever isso para o meu texto. E vou fazer a redação no meu resumo. Então, vou ver lá na sequência, na ordem cronológica, como disse anteriormente, né, para então redigir meu texto. De modo que eu possa então colocar ali, sem dar a minha opinião, né, o que aquelas ideias querem dizer. Eu tenho que cuidar, porque no resumo não pode ter a minha opinião.
certo? Resumo é a condensação, como eu disse, das ideias principais. E, finalmente, né, após a redação do meu texto, eu faço uma revisão ali para ver se não encontro erros ortográficos, erros de acentuação, erros gramaticais. E produzo ali o meu texto em um parágrafo. Só para finalizar, é bom eu atentar para o seguinte: quando eu juntar essas ideias com as minhas palavras, eu tenho que conectá-las. Então, eu tenho que utilizar elementos de coesão, né? De modo que uma ideia, quando eu ligar com outra ideia, possa fazer sentido. Então, eu utilizo aqueles elementos de coesão, como, por exemplo, mas, porém, todavia, sendo assim, pois, e assim por diante. Bom, pessoal, essa foi uma breve explicação de o que é um resumo, as etapas de elaboração e os cuidados que eu devo tomar. Espero que tenha ficado claro para vocês, né? E qualquer dúvida, estamos no chat, dentro do ambiente ali, para serem esclarecidos, ou até mesmo por e-mail ou através de perguntas no fórum. Tenham uma boa tarde.